Que a paz e o amor do Cristo esteja sempre presente em todos os momentos de nossas vidas, em qualquer lugar, e que a gente sempre mantenha, né, essa nossa conexão com Deus. Falando um pouco mais aí com relação ao que o Pedro disse sobre a prece, nós temos um hábito cotidiano de nossa vida que é tomar banho, né, que se higienizar e tudo mais, que se cuidar de nós. A prece tem que ser tanto quanto igual. A gente fazer realmente assim todos os dias, para poder aí sempre nos dar esta manutenção espiritual com essa conexão divina. Então, é como se fosse realmente tomar um banho, né? Pela manhã e à noite. Nós temos que fazer isso todos os dias. E a prece, ela encaixa, né? Nessa alusão que a gente está fazendo com relação à higienização pessoal nossa. E o tanto quanto é importante mesmo a gente poder estar nesta conexão. Em qualquer momento das nossas vidas, como disse o Pedro, né? Seja para a escola, seja para o trabalho, seja dentro do lar, né? Seja alguma divergência que aconteceu no nosso caminho. Então, falar com Deus é algo que nos faz sempre estar fortalecido nessa nossa trajetória, enquanto aqui encarnado que nós estamos. Mais uma vez, é uma alegria estar dividindo com vocês aí um bate-papo. Na verdade, a gente vai ter aí um petisco desse nosso bate-papo a respeito da aula de hoje, dando continuidade. E pediria para vocês também não se preocuparem muito com os termos, né? Porque no decorrer do tempo a gente vai estar aí sempre fazendo, né, alusão desses comentários que a gente faz. Então, vale a pena, sim, a gente, neste momento, pelo menos, né, deixar soar dentro da nossa mente, como reflexão, aquilo que a gente vai escutar na aula de hoje. Então, não se preocupem, essa aula é uma aula onde a gente se apoia no material resumido, né? A gente não aprofunda tanto, porque também, se nós tivéssemos que aprofundar, talvez esse tempo que nós temos não seria o suficiente. Então, vale a pena, sim, a gente estar sempre buscando aquilo que chama a atenção de nós, para poder, pelo menos, ter aí a noção de que, olha, tudo isso que nós estamos caminhando no propósito do Mestre Jesus é importante. Então, vamos bem tranquilo nesse bate-papo desta manhã que a gente vai fazer. Nós vamos aí estar falando desses 3 setores, né, que a doutrina espírita abrange, que é a ciência, a filosofia e a religião. A gente vai começar pela ciência, pela ordem. E nossos irmãos de luzes, né, sempre traz para a gente alusões, informações importantes a respeito do que a gente vai falar, e é por base nisso que a gente vai estar comentando. E se eventualmente tiver alguma dúvida e tudo mais, a gente vai recorrer aos universitários, que é o Pedro. Pedro sabe tudo. Ele vai nos auxiliar também. Eu não sou conhecedor de tudo, como vocês, eu estou aprendendo. Mas vale a pena a gente estar falando a respeito. Então, a gente vai começar, então, iniciando pela a primeira parte, que é ciência. Então, podemos definir ciência como um conjunto de verdades logicamente encadeadas entre si, formando um sistema coerente. Trata-se do conhecimento das coisas por suas causas e por suas leis. O método científico não se contenta, portanto, em aprender o fato. Aprofunda-se para achar a razão do fato, adentrando a ciência do fenômeno. Vocês estão conseguindo acompanhar comigo, né? Muito bem. Deduzimos que a ciência tem a sua origem na curiosidade natural do homem, ou, em outras palavras, na sua necessidade de compreender e explicar as coisas. A gente já tem aqui uma informação importante, né? De que a ciência realmente ela não fica estagnada no sentido de que quando há algo para ser explorado,
algo que é duvidoso, algo que chame atenção, ela realmente vai no detalhe. A gente vai ver um pouco à frente. Ela busca no detalhe. E claro que a gente sabe que esta união, né, espírita junto com a ciência, no decorrer do tempo, a gente observa que teve um avanço muito grande. Até então, a gente, um tempo atrás, havia um conflito em alguns momentos, né, entre a ciência e a religião, né, de espiritismo, aonde muita coisa ficava em aberto pela ciência, querendo buscar toda a informação, e indo pela lógica, ou pelo raciocínio do que entendiam, havia sempre o conflito, ou até mesmo algo inexplicável, né? Que a ciência realmente, ainda em alguns pontos, estuda profundamente para buscar explicação de alguma coisa junto com a espiritualidade. Seguindo, o conhecimento científico é metódico e sistemático. Utiliza-se de meios de pesquisa especialmente adaptados à natureza dos fenômenos observados e sintetiza os resultados desta pesquisa em um sistema de verdades logicamente encadeadas. Então, olha só, né? A ciência, ela é muito metódica mesmo. Ela vai querer saber, aprofundar, dependendo do que ela está estudando, ela não vai querer ficar simplesmente pela superficial. Tá tudo bem, não, ela vai querer realmente saber. Existem grandes estudiosos com relação a isso, e que há sempre algum conflito quando eles não consigam chegar de fato naquilo que estão pretendendo em alguns momentos. Eu não digo da ciência humana, porque a gente sabe tanto quanto ela já está avançada nesse sentido, né? A gente vê aí, nos dias de hoje, o tanto quanto ela foi rápida, né, em trazer para nós. Até então, uma vacina nunca foi tão desenvolvida, tão rápida, como aconteceu, né, conosco, no nosso planeta Terra. Então, ela realmente, quando busca algo para poder ser envolvida, né, dentro de um processo evolutivo, ela vai realmente buscar a fundo com relação a isso, né? E são sempre verdades, né? Ela não deixa subjetivo, ela não deixa algo não entendível, ela martela diretamente naquilo que está sendo estudado, trazendo toda a informação, todo o conceito lógico e verdadeiro para aquilo. O Espiritismo, ao examinar os fatos, segundo métodos especialmente adaptados para a pesquisa, a existência do espírito e sua intervenção no mundo corpóreo, e reunir os resultados em um sistema de verdades providas de um encadeamento lógico, demonstra-se como ciência. Aqui a gente teria que aprofundar um pouco mais para poder entender isso, né? Porque a espiritualidade também, que caminha junto com a ciência, ela examina esses fatos, né, também com grande profundeza, e busca, de algum meio, uma explicação lógica para isso. E ela, automaticamente, caminhando junto com a ciência, aquilo que é dito pela ciência, né, que algumas vezes contraditório, ela já traz com um pouco mais de clareza. Porém, ainda existe o conflito, né? Dependendo do assunto, dependendo da questão envolvida, muitas vezes a espiritualidade nos traz e nos aclara um pouco mais real aquilo que a ciência ainda está estudando. Então, não há aí, como tinha antigamente, de estarem se atritando, né? A ciência e a espiritualidade. Hoje, a gente percebe que aquilo que é dito pela ciência ou dito pela espiritualidade, opa, vamos estudar juntos, né? Vamos investigar juntos, mesmo que ainda existe algum contratempo nesse sentido entre a espiritualidade e a ciência. Mesmo que a ciência ainda fica duvidosa por algumas questões, que é aquilo que é claro para a espiritualidade. Seguindo,
Até o advento da terceira revelação, o advento da terceira revelação é quando o Mestre Jesus trouxe para nós, né, com muita clareza, mas ainda não muito entendido naquela época, né, o Consolador, falar sobre a alma, né, falar sobre o espírito eterno. Os problemas espirituais eram tratados de maneira empírica. Essa empírica aí era duvidosa, né? Ou seja, aquilo que não é muito claro. E as religiões, em outras alternativas, deslocavam a problemática do espírito para o terreno do mistério ou do dogma. Quando algo acontecia, né? Por exemplo, se a gente buscar algum exemplo no Novo Testamento, nos ensinamentos do Mestre Jesus, vou pegar um exemplo aqui, quando ele atua, né, colocando a saliva no barro, né, e junto com a saliva do barro, colocando nos olhos, né, e aquela pessoa via isso, né, como, né, a ciência explica isso, né? Naquela época, obviamente, que eles estavam muito mais apoiados, né, na Terra, entendia como mistério ou como um dogma, ou como milagre, como a gente escuta, né, muitas vezes. E é claro que essa manipulação do Mestre Jesus em utilizar a saliva, a terra, né, tem aí grande influência, né, fluídica, que a gente vai ver mais à frente, que tem realmente explicação para isso. Obviamente que junto disso tem também a obra da divindade, né, que no qual permite para que tudo isso seja uma junção, né, ideal para que as coisas aconteçam, né, para poder justificar algo, para poder propagar, para poder mostrar, né, o tanto quanto nós somos capazes de utilizar todas essas energias que nos envolvem e que a ciência também explica em alguns momentos, para poder entender. Mas naquela época as coisas eram um pouco mais difíceis, né? Naquela época realmente era, opa, que é isso? Que mistério é esse? O Espiritismo mostrou que podemos abordar tais problemas através da razão. Segundo o professor Herculano Pires, antes do surgimento do Livro dos Espíritos, havia o que pode ser chamado de espiritualismo utópico. Essa questão é justamente o duvidoso, né? Puxa vida. Que era o fantasioso, melhor dizendo, aquilo que era fantasioso. E tudo o que vem com ele e depois dele, seguindo a sua linha doutrinária, chegou o espiritualismo científico. Ou seja, né, opa, tem explicação sim. Essa manipulação com relação à saliva, ao barro, tem uma explicação sim científica, né? Com relação à manutenção de fluidos. Mais à frente, a ciência espírita transparece nas páginas do Livro dos Espíritos, dito pelo Allan Kardec, e demais obras da codificação. Contudo, se encontra condensado a Gênese, que é o livro de Kardec, feito em 1868, né? Que é aí que ele traz os aspectos científicos e importante e fundamenta toda a edificação religiosa em conformidade com as leis naturais. Nós vamos ter um tempo ainda para poder ter contato com este livro, né, a Gênesis, aonde Kardec também se aprofundou de corpo e alma, né, trazendo para a gente ricas informações, né, a respeito não só, né, da alma, mas do mundo num todo, né? Então, quando nós tivemos a oportunidade de ter contato com este livro, ele é um livro um pouco cansativo de ler, é um livro que exige bastante de nós, de momento de reflexão, mas não deixa de ser uma obra importantíssima, né, para o nosso conhecimento, enquanto aqui nós estamos como encarnados. Tudo tem seu tempo, né? Pedrinho, se tiver que corrigir alguma coisa no meio do caminho, vai me falando, tá bom?
Dando sequência aqui, mistério e sobrenatural são palavras desconhecidas no vocabulário espírita, pois para tudo há uma explicação e uma causa lógica. É a ciência espírita que enseja a construção de uma fé inabalável que pode enfrentar a razão face a face. Então, a gente sempre escuta dentro da espiritualidade, né? Essas palavras, né? E vale muito a gente poder entendê-las, porque cada uma tem o seu conceito, mas para nós, aquilo que a gente já escutou como sobrenatural, como milagre, né? Mistérios, elas são palavras hoje que têm uma explicação muito clara dentro da espiritualidade junto de nós. Que também não vou entrar no mérito, né? Mas é bom a gente saber que tem sim as suas explicações. Marco, Oi. Só para, né, para auxiliar aí você Por em favor, alguns por favor, aspectos, Pedrinho. né? Bom, duas coisas que eu sempre falo, né? Todo livro, em determinada fase da minha vida, ele parece mais complicado. Já passando-se 5, 10 anos, de repente esse livro já me parece normal. 20 anos depois, esse livro já me parece totalmente digerível, totalmente fácil. Por quê? Porque eu me habituei a buscar esse tipo de informação. Se a gente for buscar na Gênese, a Gênese ele fala sobre a formação do mundo, né? Parafraseando a Gênesis bíblica. Uhum. Então vamos pegar, ele pega a Gênesis bíblica e vai estar explicando ali, por exemplo, que Adão e Eva, na verdade, não são duas pessoas, mas eles representam povos, representam raças. Se a gente for pegar a questão da expulsão do paraíso, também é uma forma figurada de ver. Se a gente pegar Jesus e começar a olhar Jesus, o que Jesus ensinava? Ele ensinava a gente através de parábolas. E o que são parábolas? São imagens que eu crio, né? É como se ele falasse assim, olha, eu vou desenhar, né? A gente não brinca, tem coisa que eu preciso desenhar para a pessoa entender. E é mais ou menos isso que nós encontramos ali na Gênesis espírita. Por quê? Porque ela vai explicar essas situações. Olha, Deus não formou a Terra em 7 dias. Na verdade, são 7 longos períodos, né? Bem longos, por sinal. Olha, a gente não foi expulso, na verdade, de um paraíso. Muitos de nós, ou daquela raça que ajudou a chegar no que nós somos hoje, viemos de outros orbes, né? Deportados como espíritos que já não se afinizavam mais com a energia daquele orbe. E viemos buscar um orbe que as nossas energias se afinizavam. A questão do milagre, né? O que muita coisa se falava que era milagre, hoje nós entendemos como ciência, nós entendemos como totalmente factíveis. A gente está vivendo esse momento de pandemia, e ontem eu tive a felicidade de ligar a televisão e ver uma matéria sobre Louis Pasteur, né? Coitado do Louis Pasteur, o que esse homem apanhou na vida, né? Para dizer que as doenças eram causadas por seres microscópicos, seres que eu não tinha condição, e desenvolver vacina, até chegar a primeira vacina, e ninguém queria deixar o filho tomar, porque todo mundo tinha medo. Nossa, esse cara vai inocular a doença em mim, vai injetar a doença em mim, aí que eu morro mesmo. Não, as pessoas não entendiam ainda esses princípios, né? Então, olha como a gente vai vendo coisas que Jesus mostrava lá no passado, né? A manipulação de fluidos, eu consegui atrair para mim fluidos, por exemplo, de uma planta e utilizar ele como
como remédio para uma certa pessoa, nós, ainda que somos pouco desenvolvidos, não sabemos fazer isso, mas o espírito da esfera crística, o espírito mais evoluído como Jesus, ele já conseguia. Ele dizia para a gente, olha, vocês também vão conseguir fazer isso. É só vocês terem fé, é só vocês realmente... E fé não é algo assim, acreditar por acreditar, acreditar com muita força. Não. O Espiritismo ele vem trazer justamente essa união, a fé raciocinada. Né? Opa, fecha a conta. Sabe? Então, existem coisas que hoje a gente encontra escrito lá na Gênesis. Eu vi durante anos a ciência debatendo sobre, por exemplo, a formação da nossa Lua, e a Gênesis já há muito tempo, em 1868, que o Marcos estava falando, a Gênesis já nos traz que a nossa Lua ela é matéria da própria Terra. Né? Ela é um desprendimento da própria Terra na época em que se criavam os planetas, né? Teve planeta que se chocou, que se destruiu. A gente tem hoje exemplos disso, né? Para quem já viu ali a formação do nosso sistema solar, você vai ver uma nuvem de poeira ali, né? Que é o grande cinturão de Kepler, que aquilo ali era um planeta, né? Simplesmente ele se diluiu ali. E a Lua que é material da própria Terra. E hoje a ciência, né? A ciência diz isso abertamente. Olha, fomos lá, pesquisamos, o astronauta foi lá, pegou terrinha lá da Lua, tudo, e a gente não encontrou nada de diferente. É exatamente igual ao nosso planeta. Ok? Pode continuar, Marcão. Obrigado, Pedrinho. Ótimo. Boas colocações, viu? Bom, então, você vê que o negócio não é tão simples assim, né? A Gênesis realmente é um livro que a gente também teria que ter na cabeceira em alguns momentos para estar aí. Eu confesso que eu preciso reler novamente, né? Para poder estar aí entendendo um pouquinho mais, né? E a gente convida vocês também, quando tiverem oportunidade para isso. É muita informação, né, Marco? Então tem livro Muita que é para a vida informação. inteira, né? Tem Muito, livro não que é tenha para a vida dúvida. inteira. Eu Verdade. penso que os 5 livros de Kardec, eles são para a vida inteira. São livros que é para a gente, enquanto encarnados, vamos falar aqui do hoje, né, do presente, da nossa vida Perfeito. presente. Enquanto encarnados aqui, são livros que a gente sempre precisa estar procurando para buscar algumas soluções. Muitas vezes, não só esses livros, eu até comprei há pouco tempo alguns livros que me ajudaram muito na minha mudança na juventude, né? Quando eu era um jovem, vamos dizer, um pouco mais fútil e que comecei a buscar mais o pensamento, mais as coisas racionais, foram livros que me ajudaram muito e que provavelmente aí em outras oportunidades nós vamos ter oportunidade de compartilhar sobre isso. E eu só lembro para vocês, eu ganhei meu primeiro evangelho com 7 anos de idade. E eu lia, não entendia nada. Mas meu tio falava, vai lendo, lê um versículo por dia, porque aí, de vez em quando, a cada 10 que eu lia, eu entendia um. Aí, o que aconteceu? Com 10 anos, eu já entendi um pouco mais. Com 12, um pouco mais. E foi assim, é uma escadinha. E é assim com vocês também. Por isso que eu digo, leiam. Não importa se talvez você não entenda tanto. E se não Verdade. entender, né? Olha nós aqui, né, Marcão? Claro, Só o trazer que aí for as dúvidas possível, para a né, gente. Pedro? Opa! E o meu Ok. contato foi muito tarde, viu, com o Livro dos Espíritos. Foi com 23 anos de idade, viu? Eu lamento. Ixi, eu fui com 32, então você está na minha frente aí. Bem-vinda, Cláudia e Thomas. Tudo bem com vocês? Ok. Marco, pode continuar, por favor. Vamos continuar com a nossa narrativa aqui, com relação agora, entrando em filosofia. A palavra filosofia procede do grego e equivale a amor, a sabedoria. A gente sabe que na filosofia tem grandes estudiosos, né, que teremos também oportunidade
que teve esse envolvimento direto com relação à espiritualidade e também nos auxiliou muito, né, em alguns esclarecimentos. Então, a filosofia trata-se de um reflexo sobre o próprio comportamento humano e a aspiração e a concepção racional do universo. Ora, face ao exposto de desnecessário comprovarmos o caráter filosófico da doutrina espírita, assim como será dispensável demonstrarmos que o livro dos Espíritos constitui o arcabouço filosófico do Espiritismo. Esse arcabouço é o esqueleto, né, essa montagem toda dentro da filosofia do Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, encontramos aclaramentos profundos sobre o que diz respeito à concepção do eu e do universo. Inicia por metafísica. Metafísica é a base da filosofia e também o ramo responsável pelo estudo da existência do ser, tá? Só para a gente poder se situar. Que também aborda a cosmologia. A cosmologia é o ramo que estuda a origem e a evolução do universo, a estrutura e o conceito todo, né, com relação a nós, o ser, num todo. Aprofunda-se em psicologia. Psicologia, o Arthur deve saber aí, né, a mãezinha que está sempre junto com eles, é a ciência que estuda o comportamento humano, tanto do homem como do animal, em relação à razão, sentimentos, pensamentos e atitudes. Disserta sobre os problemas do espírito, na origem e natureza. Ilumina o discutido tema da vida após a morte. Para concluir com a maravilhosa incursão no campo das leis morais. E encerra o livro com as considerações de ordem teológica sobre as penas e gozos do futuro e a intervenção de Deus na vida humana. Então, nós temos aí dentro do Livro dos Espíritos, aonde Kardec coloca desde o início para nós, junto com os irmãos de luzes, né, quase 1000 perguntas, abordando toda essa questão, né, do ser, abordando a questão da moralidade, acentuando os propósitos do Mestre Jesus. É um livro também riquíssimo, que tem a ligação muito grande também com a filosofia. Isso é de forma bem resumida o que a gente está falando sobre a filosofia, que tem essa junção junto com a espiritualidade. Se o Pedrinho lembrar de algo que queira acrescentar, Pedrinho, para a gente partir para a religião dentro da filosofia espírita. Nós temos curso, né, só para saberem aí, né, que a Aliança, junto com a Aliança, desenvolve, né, sobre a filosofia espírita. Mas isso também, o Pedrinho, se quiser falar alguma coisa que tem muito mais bagagem a respeito, por favor, tá? Eu não, né? Mas o Vitor aqui, você falando aí, ele lembrou de uma matéria da escola dele, né? Para a gente ver como, legal. como o espiritismo está. Verdade. Eu vou passar aqui para o Vitor. Pode falar aqui um pouco, Vitor. Sabe, Omar, tem filosofia na minha escola e aí eu lembrei de uma coisa, que o Platão, né? Ele teve várias teorias, né? E ele também pegou uma coisa que se chama inatismo. E eu vou ler aqui para vocês, que seria a ideia de que a alma contém em si, desde o nascimento, verdades que conheceu antes de habitar o mundo sensível, sabe? Então, o que isso significa? Que é como se a pessoa já, dentro dela, já trazesse um conhecimento. Então, é como se fosse espírito nosso, entende? Que a gente já nasce com um conhecimento adormecido, sabe? E a ideia que o conhecimento,
não é a gente aprender novas coisas, e sim recordar do que a gente já aprendeu, sabe? Isso que eu acho muito bacana, que, querendo ou não, tem, né, uma relação com o espiritismo Verdade. bem forte, né? Legal, Arthur, Vitor. bem lembrado. Eu Legal. acho que, é assim, a gente sempre fica na preocupação de buscar, assim, todos os detalhes, mas essa questão que você apontou, ela é fundamental também, né? E aí a gente só vem acentuar mais ainda o tanto quanto a filosofia, naquela época, teve um papel importantíssimo, né? Junto com esses estudiosos dentro da espiritualidade, mostrando com um pouco mais de clareza, né? Essa questão também, né? Escuta, peraí, não veio do nada, né? Isso não acontece do nada, né? Tem algo realmente que nós trazemos, né? Como já de tempos atrás, e ele vem afirmar justamente isso, né? Então, fora ainda aí, o Pedrinho sabe também, né? Tem Sócrates, tem um bocado de gente bacana nesse meio aí que veio elucidar, junto com a espiritualidade, informações de extrema importância. Legal. Obrigado, viu, Arthur? Vitor, perdão. Eu estou nervoso ainda, Pedrinho. Religião. Vamos entrar agora na parte de religião, né? Para não estender muito. O conceito de religião, segundo Leon Diniz, Allan Kardec, é esforço da humanidade para comunicar com a essência eterna, com a divindade infinita. E de acordo com Emmanuel, nosso espírito de luz, trata-se de um sentimento divino que clarifica o caminho das almas. Então é importante, né, a gente ter essa informação. O Espiritismo é uma religião. E aqui está sendo dado para nós esse conceito importante, aonde também Emmanuel, né, nos traz com muita clareza, né, essa importância de aqui estarmos num processo evolutivo e essa conexão que nós temos com a divindade. Aprendemos que toda religião deve traduzir-se por atos, e o conjunto de atos pelos quais a religião se exprime denomina-se culto. O culto pode ser interior, compreendendo a nossa renovação íntima, e exterior, que se traduz no trabalho que realizamos em favor do próximo. Lembrando que isso é um conceito, né? Um conceito onde a gente tem aí aquela questão de estar compreendendo, né, essa nossa interiorização, né, que somos, como a gente sempre diz, somos, não é o altar, né, nós somos aí a casa de Deus, nós mesmos, né? Então, quando nós falamos assim, puxa vida, será que eu preciso estar conectado a uma determinada religião para para ter este contato com a divindade? Não necessariamente, né? Claro que nós temos aí toda uma infinidade, né, de conceitos e também de religiões, aonde a gente tem aí uma convicção de que nós, instrumentos, né, hoje, temos essa interiorização de estarmos em contato com Deus, em contato com aquilo que nós acreditamos, né, independente de ter aí uma ligação direta com alguma determinada religião, né? E também afirma para nós, né, que a religião, ela não está só ligada nessa questão de interiorismo, né? Ela também tem essa ligação aonde tem aí a irradiação da fraternidade, né? Seja ela qual for, a estendidade da relação com relação ao amor único entre os seres em cima de uma única divindade. Continuando, ainda segundo Emmanuel, nosso espírito de luz, religião é um sentimento divino cuja exteriorização são sempre o amor
nas expressões mais sublimes. Qual foi o propósito que o Mestre Jesus, né, acentuou intensamente, né, naquela época, há quase 2000 e poucos anos atrás, trazendo para nós essa grande palavra, né, que exprime tudo nas nossas vidas, amor a tudo, né? Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho na experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Temos a ciência e a filosofia, que nos dá todo o apoio com relação ao esclarecimento, né? E temos a religião, que faz com que a gente tenha essa ligação mais intensa daquilo que acreditamos, né? Através dos nossos sentimentos de amor, de fraternidade, assim por diante, né? O aspecto religioso é o mais importante. Vamos ver por quê, né? De acordo com as conceituações apresentadas nos itens anteriores, podemos concluir que o Espiritismo é uma religião, além de ser ciência e filosofia. Está claro isso para nós, né? Ao analisarmos o tríplice aspecto da doutrina, o tríplice aspecto são as três, né? Religião, ciência e filosofia, indagarmos com uma delas é de maior importância. Temos a resposta de Emmanuel, que é direta. Qual que é a mais importante? Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A junção das três: filosofia, ciência e religião. A ciência, ele acrescenta, a ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade dentro desse processo evolutivo. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Aqui, Emmanuel, né, não deixa de acentuar para nós, quando ele fala da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, o Novo Testamento, aonde a gente sabe muito bem o tanto quanto o Mestre Jesus veio nos trazer de grande valia nas nossas vidas, algo extremamente importante, né, entre nós, não só pela revelação da espiritualidade, mas o principal deles, né, trazer o amor, a bondade, a igualdade, a fraternidade, né, voltado em cima da moral, né, onde a gente tenta, de alguma forma, né, chegar aí aos pés do Mestre Jesus, de tudo aquilo que ele mostrou para nós, né, como ser humano, né, aquele que sabia exatamente, né, o seu propósito de estar entre nós, acentuando algo extremamente importante, né, que é essa questão do amor único, do amor por essência entre nós. Em outra citação, dita por Emmanuel, a respeito de espiritismo, né, o porquê que é importante, ele fala para a gente assim: em espiritismo, a ciência indaga, a filosofia conclui e o evangelho ilumina. A ciência e a filosofia são os meios. O evangelho é o fim. Sobre o culto interior, Emmanuel nos esclarece mais ainda.
Espiritismo sem edificação do homem interior é simples fenômeno. E de fenômenos estão repletos todos os recantos da vida. Nós não temos dúvidas com relação a isso, né? Quando nós edificamos dentro de nós o propósito do amor do Mestre Jesus, a gente tem com clareza tudo aquilo que está em nossas voltas. Como é bom a gente contemplar uma natureza, né? Onde é obra divina. Como é bom a gente ter essa conexão, que a gente sempre, normalmente a gente tem essa dificuldade, né? Puxa vida, em casa, as coisas tumultuadas, no trabalho tumultuado, como que eu me faço para ter essa conexão com esta divindade? A gente sabe, né, quando temos a oportunidade, que não é o caso agora, mas a gente, quando tem a oportunidade de ter, né, essa consciência de que Deus está em todos os lugares, onde a gente movimenta esse nosso interior, não precisa, né, ter algo tão especial na nossa vida para fazer essa conexão. É claro que tudo nos traz, né, como fonte de inspiração para poder, de alguma forma, não esquecer de fazer essa conexão. Seja pelas preces, seja no auxílio fraternal, seja na caridade, né? Toda essa movimentação. Em outro ensinamento de Emmanuel, olha como Emmanuel traz para a gente tanta informação importante, né, a respeito o porquê é tão importante a religião, né, entre nós. Ele enfatiza, né, que a religião como a mais importante, porque o espiritismo com Jesus é ciência divina de aperfeiçoamento da unidade a refletir-ne na melhoria de um todo. Como contribuição à tese de que o aspecto religioso da doutrina espírita deve ter a prevalência, observem a situação do mundo em que vivemos. Estamos vivenciando, me ajuda aí, viu, Pedrinho? Nós estamos vivenciando tanta coisa, né, nos dias de hoje, e o tanto quanto isso que Emmanuel vem enfatizar neste momento, né? Quer dizer, ele havia já dito isso há um bom tempo atrás, né? Que a ciência divina vem se aperfeiçoando, né? Para uma melhora num todo. É claro que vem sempre nos chamar a atenção algo, né? Vem despertar algo. A gente sabe que o momento que nós estamos passando não é um castigo, a gente sabe que o momento que nós estamos passando é um aprendizado, e que neste aprendizado, mesmo a gente cercados de sofrimentos, de tristezas, a gente não pode deixar de exteriorizar o nosso interior com a ligação com a divindade. Aonde, mesmo tendo aí a certeza de que tudo passa, nós temos que estar permanente nesta conexão, permanente, nos auxiliando a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta, né, neste propósito. É verdade. Quer falar alguma coisa, Pedro? Opa, primeiramente eu gostaria de perguntar para a turma, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém teve alguma dúvida? Né? Porque o assunto do jeito que o Marco está explicando aqui, está bem fácil, está bem tranquilo, né? Todo mundo sabe quem é Emmanuel? Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém aqui da turma assistiu o filme Chico Xavier? Por acaso? Se não Eu assisti. Opa, quem que falou aí? Arthur. Legal, Larinha também. Ó, quem não assistiu, é uma boa lição de casa, hein? Né? Fim de semana que vem a gente não tem aula aí. Esse filme é acessível em diversas plataformas aí, eu acho que deve ter em todas as plataformas aí, Netflix, uma série de filmes aí, né? O Emmanuel foi o grande mentor do Chico Xavier, né?
trouxe aí muita informação para a gente. E quando vocês também ouvirem na escola o professor falar sobre a Fundação de São Paulo, falar sobre Padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel, também uma das encarnações de Emmanuel aqui colaborando com a gente, né? E provavelmente Emmanuel já deve estar encarnado de novo aqui trabalhando na melhoria. E por falar em filme, né? O Marco estava falando aí de algumas coisas. Eu gostaria também de pedir para vocês, prestem atenção, diversos filmes aí, eles trazem para a gente, de uma forma figurada, de uma forma, às vezes até com sensacionalismos, na verdade, muito do que a doutrina espírita fala, né? Então, por exemplo, na filosofia, que o Marco falou aí sobre essas questões filosóficas, nós temos em Platão, né? Muita gente deve ter ouvido falar nessa época de pandemia, o mito da caverna, né? A gente até teve uma aulinha aqui no ano passado sobre o mito da caverna, que é aquela situação em que as pessoas se acostumam tanto com o mundo que quando surge uma informação nova, elas não aceitam. E muitas delas não aceitam por comodidade. Um filme que eu vou achar o mito da caverna bem escancarado é o Matrix, né? O Matrix ele vai estar mostrando ali bem como é que funciona o mito da caverna. Eu tenho aqui um livro, né? Existem esses livros aqui de todos os filmes, né? Star Wars e a filosofia. Então, a gente vê aqui o mestre Yoda falando para o Jedi, né, que está ali aprendendo, para o Jedi novinho, ali para o Anakin, que depois se tornaria o Darth Vader, fala explicando para ele que nós não somos essa massa, essa figura grosseira, que nós somos seres iluminados, né? Quer dizer, são filosofias que vão de encontro ao que o Espiritismo traz para a gente também. Então, quando a gente presta atenção nesses filmes, e vários deles têm isso, os filmes da Marvel, tudo a gente vai ver essa situação. O que muitas vezes eu simbolizo num super-herói? Às vezes eu estou querendo simbolizar até a própria figura de Jesus, mas não, lógico, Jesus destruindo, né? Porque a arma que Jesus nos trouxe, nos ensinou, foi amor, né? Se eu ainda acho que a arma tem que ser arma de guerra, eu estou escolhendo Barrabás. Eu ainda estou escolhendo Barrabás. Eu ainda estou escolhendo um zelote que pregava a revolução pelas armas. E Jesus ele traz uma revolução pelo amor. Então eu vou encontrar em diversas filmes, histórias aí, muito disso que o Espiritismo nos traz. Muitas vezes não bebido na fonte do Espiritismo, mas em filosofias, né, que como o Marco fala Sim. aí, de Platão, Sim. Aristóteles, Sócrates, que vão de encontro ao Espiritismo. O dia que vocês lerem algumas obras espíritas, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ele vai trazer na sua introdução toda uma história dos antigos, da Grécia Antiga, desde onde a gente estava vindo, né? Eu estava falando sobre Pasteur, a Salete até me lembrou aqui que ela está falando de Pasteur enfrentou problema com a vacina, a gente enfrenta até hoje, né? Até hoje tem gente negando, dizendo que não é essa a solução, né? Então, que solução é? Né? Muitas vezes uma pandemia não é um castigo, é a vibração que nós mesmos emanamos. Né? Se eu fico preocupando só com coisas fúteis, coisas negativas, eu vou emanando tanta energia negativa que eu carrego aqui esse fluido universal que nos cerca, ao invés dele ser uma água limpa para eu beber e me alimentar, eu transformo isso numa nuvem de poluição. Então, é muito importante a gente vigiar os nossos pensamentos aí e sim, buscando na leitura, buscando no estudo, algo que nos ajude a desenvolver ainda mais essa arma poderosíssima que Jesus nos ensinou e nos trouxe, que é o amor. Legal, Pedro.
Nós estamos Ok. em cima, né, do horário, né, Pedrinho? Mas eu quero Opa, concluir essas 3 páginas que faltam aí, para a gente poder também deixar bem na íntegra, né, o nosso bate-papo aí, pelo menos, do que foi apresentado. Então, dando sequência, né, a gente viu do Emmanuel, então a gente vai estar agora, façamos um balanço das maiores conquistas e dos maiores fracassos e veremos que o homem terrestre mobiliza-se por seus feitos e avanços científicos. Isso é claro para nós, né? Mas é incompetente para prodigalizar, que é esbanjar, que é dissipar, o bem e a paz e a solidariedade. A ciência ainda, né, não tem este avanço com relação a isso. O ódio é decorrência do separativismo, e a fraternidade ainda é um sentimento limitado e restrito a familiares e pequenos grupos. Se o planeta Terra fosse uma orbe atrasada, onde vivesse uma humanidade de boa índole, mas de grande preguiça mental e ignorância e o desconforto material predominassem, o aspecto científico do espiritismo seria mais importante e necessário neste mundo hipotético que eles estão trazendo para a gente como ilusório, né? Ou seja, aqui só está fazendo uma analogia com relação, olha, se fosse, né, realmente aí, onde só a humanidade não exercesse, né, o intelectual, a razão, talvez seria o espiritismo científico não teria valor nenhum. Porém, é outrora a realidade atual. E para finalizarmos este capítulo, mais uma lição de Emmanuel, bem falado aí pelo Pedro também, né, lembrando nós esse grande espírito, onde ele nos traz aí uma meditação profunda a respeito. O espiritismo é o consolador prometido por Jesus aos homens e que deveria aparecer quando a humanidade estivesse apta a compreender o seu ensinamento, velado nas parábolas, onde Pedro também já referenciou para nós. A gente vai ter oportunidade de conhecê-las, né? Algumas parábolas extremamente importantes. É a síntese maravilhosa que abrange todas as atividades humanas, no sentido de aperfeiçoá-las para o bem comum, na sua missão de consolador. É o amparo do mundo neste século de declive. Só ele pode, em sua feição do cristianismo redivivo, apontar aos homens o seu verdadeiro caminho. Então, temos aí toda esta possibilidade, no decorrer de um processo evolutivo, por aquilo que nós acreditamos. O Evangelho do Mestre Jesus, né, muito bem estudado pelo Allan Kardec, aonde nos proporciona bastante reflexão nos dias de hoje, com muito mais clareza, essa questão, né, com a nossa questão naquilo que acreditamos. E é isso, turma, da pré-mocidade. Eu gostaria de estar aí mais vezes, né, estudando junto com vocês como assim vai ser. Porque a gente aprende cada vez mais, né? A gente vai lembrando um monte de coisas, né, Pedro? Então, estou feliz por estar batendo papo com vocês, mesmo que seja numa parcialidade, mesmo que seja um petisco, né? Onde um pouco que seja, a gente tenha essa oportunidade de reflexão daquilo que a gente viu, que a gente vai ver, o que a gente ainda vai prosseguir, e é isso. não, muito bom, Marco. E a Obrigado, gente, Pedro. com o coração cheio de alegria, e agradece muito esse seu auxílio. Tamo A gente juntos. que é pai, né, que tem filhos aí nessa idade, é bastante interessante a gente estar fazendo esse acompanhamento junto com eles e tendo a oportunidade Verdade. de auxiliar a outra galera aí que vem aí também do centro, porque a nossa ideia é, o mais cedo possível, estar trazendo esse Jesus de amor para as pessoas, esse Jesus de conhecimento. O Marco falou lá atrás de dogma, né? Então, no passado, desde lá do farisaísmo, né?
se colocaram os dogmas na frente daquilo que realmente era importante, que é a prática do amor e caridade, né? Então, muitas igrejas vieram trazer aí que esse ritual é mais importante, esse outro ritual é mais importante, mas, na verdade, é isso. O batismo, eu sou batizado não a partir de um ritual que eu tenha feito numa igreja, mas a partir do momento que eu realmente me torno um servo de Jesus, me torno uma pessoa que vai buscar transformar a mim e ao mundo que me cerca com amor. É fácil? É claro que não, senão a gente não precisava de escola, senão estava todo mundo aí vivendo de amor. Por isso que a gente traz aqui, o Marco trouxe essa informação com bastante felicidade, que nós temos aqui hoje a necessidade do orbe terrestre, do nosso planeta, é tratar, sim, essa questão da nossa religação com Deus, é tratar, sim, esse aspecto religioso com muita importância. Porque é isso, não adianta a gente querer separar as coisas, não adianta, eu não me entendo com meu amigo, eu vou separar dele. Não, eu preciso aprender a respeitar as opiniões e a conviver com os diferentes, né? Eu posso ser mais avançado que o João, mas a Maria, às vezes, é mais avançada que eu. Então, a vida é essa eterna troca. Eu aprendo um pouco aqui e outra. Eu sou avançado em quê? Né? Então, muitas vezes, uma pessoa que pode não me ensinar filosofia, pode não me ensinar religião, mas ela pode me ensinar a fazer uma comida, ela pode me ensinar a nadar, que são todas coisas importantes para a vida da gente. Pode me ensinar algo que vai me tornar um bom profissional. Então, todo ser humano, por menos que pareça, né, ele tem algo a ensinar para a gente. Muitas vezes Sempre. A gente não enxerga, mas a pessoa está dando um banho de humildade ali na gente. Então, que a gente possa saber enxergar melhor os nossos diferentes, principalmente, né? E os nossos iguais também, com sempre muito respeito e muito amor. Marco, sempre bem-vindo aí para a gente. Logo, logo Estamos tem mais juntos, Pedro. o Marco. Volto a Quero repetir. sempre contribuir da melhor forma, tá? Muito obrigado, meu amigo. E assim, eu gostaria de lembrá-los, no próximo fim de semana não tem aula, tá? É uma folga aí para vocês, fiquem à vontade. No outro fim de semana, dia 8 de maio, vamos ter a presença do escritor infantil Alan Mitchell. Então, Ótimo. lá naquele horário, lembra quando a gente estava no centro, que a gente entrava às 9, né? Garotada, chegava todo mundo lá meio, né, com sono. A gente também chega, pensa que a gente não cansa aí durante a semana, né? Então, assim, eu vou pedir essa participação de vocês, que é muito importante, tá? E depois, em seguida, o Alamite, em seguida, a nossa participação na evangelização infantil, a Karina vai nos brindar aí com mais um tema sobre a evangelização, sobre a nossa mocidade, aliás. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, Marco. Muito obrigado a a vocês. todos. Obrigado sempre também, Pedro. Tranquilo. Muito obrigado a todos essa manhã que estiveram presentes aqui, a Yasmin, a Cláudio Thomas, ao Matheus, a Natália e o Arthur, né? Eu tô indo aqui nos quadrinhos aqui, né? O Arthur Paulino, a Gabi Bortoletti e todos aqueles também que não puderam, né? Sempre que vocês não puderem participar, eu peço também para que me avisem. Pode avisar no grupo da Premocidade ou pode avisar no particular, não tem problema, né? A Clarinha hoje teve um compromisso, me avisou aí durante a semana, e não tem problema, né? Essas aulas elas estão sendo gravadas, inclusive eu estou devendo a aula da semana passada, mas eu posto aí depois para vocês essa e a aula da semana passada. Então, eu gostaria de ver com algum de vocês se alguém gostaria de fazer a prece
final. É uma pequena despedida, um pequeno agradecimento ao Pai para a gente encerrar a nossa aula. Opa. Cláudia? Ele quer fazer junto comigo. Opa, legal, legal, Tomás. Vamos lá? Então, vamos fechar os olhos. Senhor, nós vos agradecemos novamente por esses ensinamentos que acabamos de receber e que possamos disseminar, ou melhor, colocar em nossas mãos o amor necessário para que a gente possa doar aos nossos irmãos. São momentos difíceis, mas que nós temos condições de enfrentar. Dai-nos, Senhor, a luz, a paz necessária, o amor e a coragem, para que nós possamos nos sentirmos cada vez mais fortes com o teu amor. Senhor, eu agradeço por tudo que nos tem dado, pelo amor incondicional que o Senhor tem por nós. Agradeço por estar com saúde, tenho um teto para morar, tenho alimento. Eu peço, Senhor, por todos aqueles que não têm, que são muitos. Peço saúde para aqueles que estão nos hospitais. Peço amor para aqueles que ainda têm a sua alma endurecida. E peço coragem para nós todos, para enfrentarmos mais um dia com muito carinho. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, sempre. A fé, a esperança e o amor, que dias melhores virão. Que assim seja. Graças a Deus.